Salve pessoal do canal Lobos de Tebas. Bom, eu percebi que no outro vídeo, né, que eu falei um pouquinho mais, geralmente quando eu entro nesses assuntos surge algumas dúvidas, né? Eu falei no outro vídeo sobre a comparação entre o Deus cristão e o diabo, né? E especificamente eu resolvi fazer esse vídeo porque me fizeram uma pergunta, né, ali nos comentários, e o pessoal também estava querendo saber um pouquinho mais qual a minha visão sobre Deus, né? Já que eu apresentei já a minha visão sobre o diabo, sobre o Lúcifer, acho que também é cabível eu apresentar aqui agora a minha visão do que é Deus, né? Do que é esse ser cósmico, que para mim é um ser cósmico, mas vou explicar que não necessariamente pode ser para todo mundo, tá? Cada um tem a sua definição. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar, tá? Ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal Lobos de Tebas, tá bom? E lembrando que o jogo, tá? Eu ainda tô colocando, tá? Quem quiser marcar sua consulta para o jogo, para consulta de tarot comigo, particularmente, tá? Pode ir lá no meu WhatsApp me acionar, tá? Que a gente vai tentar encaixar o melhor horário. A minha agenda recentemente tem estado corrida de verdade, tá? Mas a gente sempre procura. Eu gosto de proporcionar um bom atendimento. Então, quando eu marcar o horário com você, vai ser um horário em que eu realmente vou poder te atender, tá bom? Que eu vou ter o tempo disponível para que você tire ali na consulta todas as suas dúvidas, enfim, para que você não saia com nenhuma dúvida, que a espiritualidade de fato fale ao seu coração. Esse é o meu objetivo, tá bom? O objetivo meu é sério, tá? Quando eu coloco um jogo, eu coloco com essas intenções. Então, você que ainda não marcou, tá, o seu jogo, sua consulta de tarot comigo, vai lá, corre no meu WhatsApp e marca, tá bom? Que tá aberto. Então é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal, para começar, tá? Quando a gente fala Deus, né, esse ser ou essa força, né, que para mim, na minha opinião, não é um ser, tá? Para algumas pessoas pode ser, mas para mim não é, tá? Eu já vou explicar por quê. Quando a gente fala nessa força cósmica, nesse ser, né, para quem acredita que é um ser, ou não tem como a gente afirmar que é existente, tá? E por que eu estou entrando nesse mérito? Ele não existe, tá? Eu não estou dizendo que Deus não existe porque eu seja um ateu. Não é isso, tá? Eu sou pagão, eu sou bruxo. Então eu acredito em tudo, tá? Eu posso cultuar o Deus que eu quiser, tá? E o paganismo, quem é de fato do paganismo precisa respeitar quem escolheu adorar e servir a um Deus monoteísta, tá? Isso é um pagão de verdade. O pagão de verdade, o bruxo de verdade, ele respeita a pessoa que decidiu ter um Deus monoteísta, que ela não acredita que existem vários deuses, e a gente precisa respeitar. O verdadeiro bruxo, ele vai respeitar essas pessoas, tá? Inclusive, eu super respeito. Tenho amigos que até hoje são cristãos, são católicos, tá? Católicos até fervorosos, e cristãos também fervorosos e que têm a crença, de repente, em um único Deus, tá? E ele acha que esse único Deus, de fato, criou tudo, né? E a gente precisa respeitar, né? E cada um tem a sua concepção do que é Deus, né? E por que eu digo que ele não existe, na minha opinião?
pensa que todo ser que é existente, tudo aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, né? Toda coisa existente, existencial, todo ser que respira, né? Porque as plantas também, elas fazem a fotossíntese, né? Enfim, todo ser que tem moléculas, que de alguma forma tenha vida, né? É uma coisa existente, né? Inclusive, se você pegar alguma dessas moléculas que foram criadas, né, por essa força muito forte, né, muito poderosa, se você for pegar cada uma dessas moléculas e você for comparar com moléculas de outros lugares, eu não vou entrar muito a fundo nesse mérito porque isso é uma questão muito científica, mas existe uma explicação científica, tá? A maioria delas, elas têm o mesmo desenho, né? Então, fizeram um estudo uma vez que eu achei bem interessante sobre as moléculas da água, né? Todo mundo conhece esse estudo das partículas da água, que reverberaram, enfim, que criaram partículas de moléculas diferentes de acordo com as palavras que eram ditas, né? Palavras de amor, né? Formaram-se um tipo, né? Palavras de gratidão formaram um tipo, palavras de ódio formaram outro tipo de moléculas. Então, a gente vê que em tudo existe esse poder criador. E nós somos também portadores de um poder criador, né? E quando a gente cria uma coisa, a gente está manifestando esse poder criador, né? Nós somos a maior manifestação de tudo aquilo que é criador. Nós somos a maior manifestação, né? Então eu acho isso de uma profundidade imensa. Porém, nós, diferente daquele que criou, nós existimos, mas ele não existe. E ele não existe pelo fato de que, se ele existisse, ele iria ser mais uma criatura. Ele iria ser nós. Ele iria ser como nós, né? Um ente de corpo físico e etc. Mas não é. Justamente o fato dele não existir, dele ser, né, tudo, é que faz com que essa grandiosidade seja tão potente. Porque você pensa, por exemplo, no mar, tá? Então você pensa que o mar, ele tem muitas ondas, né? Ele tem muita vida, muita riqueza de vida dentro dele, diferente. Diferentes espécies de peixes, você vê diferentes espécies de algas marinhas, né? De tubarões, de baleias, né? Golfinhos e tudo mais que você possa imaginar, estrela do mar, diferentes espécies. Tudo você vai encontrar ali de variedade, né? De riqueza. E também outras coisas, diferentes tipos de rochas, diferentes cores ali embaixo, né? E tem muitas ondas ali. Pense em nós como se a nossa existência ela fosse uma existência que tivesse um intervalo de uma onda. Então a gente tem um intervalo de tempo, a gente tem um momento que a gente deixa de existir. Mas para o mar, as ondas não existem, porque as ondas fazem parte do mar. E se a gente for levar isso para a concepção do que é Deus, a gente vai entender que o bem e o mal não existe para Deus. Ele não faz distinção. Ele não faz o julgamento que a gente faz. E eu já vi pessoas espantadas quando eu falo que dentro da magia, quando eu digo para as pessoas que dentro da magia não existe magia boa e magia ruim. Não existe magia negra e não existe magia branca. Parece ser repetitivo da velha frase dos jovens bruxas, né? Mas
Parece ser uma frase repetitiva quando a gente fala que não existe magia negra e magia branca. Mas, de fato, isso daí é uma concepção de que, para Deus, para o poder criador, né, não existe o bem e o mal da maneira como a gente enxerga. Aquilo que é bom para a gente, na perspectiva, não precisa ir muito longe, não. Não precisa ser na perspectiva de seres super evoluídos espiritualmente. Na perspectiva de um outro ser humano, para ele pode não ser mal. Aquilo que é mal pra gente, para ele pode não ser mal. E aquilo que é muito bom pra gente pode ser muito ruim para ele. Isso para um outro ser humano, com outra concepção, com outra consciência, né? Então, a gente vê que as coisas elas variam. A distinção daquilo que é bom e daquilo que é mal é como se fosse um mundo de múltiplas cores, de infinitas possibilidades, de infinitas combinações. Então eu não posso dizer jamais que uma magia é do mal, e eu não posso dizer jamais que uma magia é só do bem. Não. Quem pensa que está fazendo uma magia que na cabeça dele é só do bem, pode estar sendo muito negativa para outra pessoa, e vice-versa. Então, essa é a minha noção sobre Deus. Na minha opinião, já que ele é tudo, para ele, uma faísca pequena, ela não existe. Ela não existe, ele não vê. Ele não vê justamente por ele ser tudo. Então, assim, ele não vê com os nossos olhos, né? Ele é tudo, porém ele não observa do ponto de vista do observador humano, da raça humana. A observação dele é um outro tipo de observação, é um outro tipo de abordagem, né? É um outro tipo de energia. E eu quero que vocês entendam isso, que é difícil, até hoje ninguém conseguiu explicar direito o que é Deus, né? Mas pelo caminho da espiritualidade que eu trilhei, pelas coisas que eu já vi, pelas minhas concepções, se eu fosse tentar explicar, né? Tentar explicar, seria basicamente isso, tá? Não existe, ele não faz distinção daquilo que é bom e daquilo que é mal. Somos nós que fazemos essa distinção na nossa cultura, na nossa concepção, nas nossas crenças. Então, basicamente é isso, tá? Então, o vídeo de hoje foi mais para esclarecer essa dúvida, né? Que eu vi que algumas pessoas de fato têm, né? E é isso. Eu ainda vou colocar os vídeos aqui para vocês, da série de vídeos que eu venho preparando para vocês falando sobre amarração amorosa. Não percam esses vídeos, porque de fato tá imperdível, vocês não podem perder, tá? Eu esmiucei o assunto de uma maneira muito exemplificada, né? Muito didática mesmo, até para as pessoas leigas poderem entender o passo a passo, né? Para as pessoas que nunca souberam disso. A pessoa que é leiga e que cair nesse vídeo meu, de eu explicando o que é uma amarração, de eu explicando o que é essa tal dessa mironga, né? Que as pessoas tanto procuram. Eu explicando o que tem por trás disso, como as vítimas se sentem, o que isso repercute nas vidas das pessoas, né? Você que não entende muito de magia, de bruxaria, você vai ver esses vídeos e você vai entender, porque ficou muito explicativo, tá? E eu coloquei de uma maneira que todo mundo pudesse entender, tá? Então não perca essa série de vídeos que eu vou colocar aqui, tá bom? No canal. Então, para isso, você precisa se inscrever. Você que ainda não se inscreveu, volto a repetir, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque senão o YouTube não entrega o vídeo direito. Você precisa se inscrever e estar com o sininho ativado, tá bom? Para você ser um inscrito e receber todas as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, com a deusa, e até a próxima.